Muito bem, pessoal. Esse exercício é da parte de termologia, trocas de calor. Em um calorímetro de cobre, cuja massa é de 10 gramas e calor específico do cobre 0,094 calorias por grau Celsius, coloca-se no calorímetro 100 gramas de água. O calor específico da água é 1, tá? Temperatura de equilíbrio é 20 graus Celsius. Joga-se então no interior do calorímetro uma pedra de gelo de 20 gramas a 0 grau. Com base nas informações, responda: o gelo funde-se completamente? Funde, ou seja, ele derrete completamente? Qual a temperatura final do sistema depois do gelo derreter ou não? Então, são duas situações. A primeira delas, a gente vai ter que calcular a quantidade de calor que eu preciso dentro desse calorímetro para que esse gelo derreta completamente, tá? Então, para isso, eu vou usar o calor, a quantidade de calor e o calor latente de fusão. Então, você vai usar lá Q igual a massa vezes o L. O L é justamente o calor latente de fusão do gelo. Bom, a massa do gelo nós sabemos. A massa é 20 gramas. O calor latente de fusão do gelo é 80 gramas, calorias por grama, certo? Se você multiplicar os dois, eu preciso que o calorímetro forneça para o cubo de gelo 1.600 calorias para que ele consiga derreter. Agora eu vou verificar, pessoal, quanto de calor o calorímetro pode ceder. Mas veja bem, o calorímetro é isolado, então ele vai fornecer só o que está lá dentro. O que tiver fora do calorímetro eu não consigo receber calor. Então a água vai passar calor para o gelo e o calorímetro vai passar. Vamos calcular primeiro o calor cedido pelo calorímetro. Então para isso eu vou calcular a quantidade de calor. Agora eu tenho massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Perceba, esse é diferente desse porque aqui eu não tenho transformação de mudança de fase, certo? Então a massa do cobre que está lá é 10 gramas, né? Então você vai colocar 10 vezes, aí o calor específico que foi fornecido, 0,094, vezes a variação de temperatura. Bom, o gelo está a 0 grau, né? E a temperatura de equilíbrio é 20 graus. Fazendo essa multiplicação, vai dar um valor negativo, porque eu vou ceder calor, né? Então isso aqui vai dar no final menos 18,8 calorias. Então, o nosso calorímetro lá dentro dele vai ceder de cobre, vai ceder isso aqui de calor para o gelo, menos 18 calorias. Agora eu vou fazer o cálculo da água. Quanto que a água vai ceder? Então, ó, agora H2O, né, que é a água. Então eu vou pegar a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura da água. A massa da água é 100 gramas, o calor específico da água é 1 e a variação novamente de 0 a menos 20, certo? Então, isso aqui multiplicando tudo dá menos 2.000 calorias, ou seja, a água vai ser 2.000 calorias. Se eu somar esses dois valores, eu consigo encontrar a quantidade de calor que o calorímetro e a água, ou seja, o sistema calorímetro e água, vão fornecer de calor para o gelo para ele derreter. Então, se eu somar esses dois, então a quantidade de calor total vai ser igual a menos 2.000 mais menos 18,8. Então, isso aqui vai dar menos 2.018,8 calorias. Ou seja, o gelo derrete completamente e ainda sobra. Ó, eu preciso só de 1.600 calorias para derreter o gelo. Eu ainda vai sobrar 418,8 calorias. Certo? Então, eu consigo derreter o gelo com essas informações. Tá bom? Respondendo à pergunta B agora, qual a temperatura final do sistema? Para mim conseguir fazer isso, eu preciso usar, então só vamos colocar aqui, gelo derrete, tá ok? E ainda sobra calorias. Na letra B, pessoal, a gente vai usar o princípio de trocas de calor, que diz o seguinte, que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido, isso aqui tem que dar zero. Então, quanto que quem cedeu e quem recebeu? Então, todos os valores que a gente tem, tem uma temperatura que vai ficar faltando, ou seja, no calorímetro vai ter uma temperatura que vai faltar, no caso a inicial, que a gente não sabe, né, a final, né?
na água vai ficar faltando, então vai faltar sempre uma temperatura final. Então a gente vai somar todos os valores, ou seja, a quantidade de calor do calorímetro, a quantidade da água, a quantidade do gelo e a água que vai sobrar do gelo. Porque quando derreter ele volta ao estado líquido, então tem que somar também o da água. Então, teoricamente, você teria que calcular a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor que a água forneceu, mais a quantidade de calor do gelo, mais a quantidade de calor da água que resultou desse gelo. A água do gelo, vamos colocar assim. Isso aqui tudo tem que dar zero, certo? Essa quantidade de calor a gente já fez aqui em cima, só que quando a gente fez aqui, no cálculo, né, do calorímetro lá que a gente usou, deu menos 18, o que aconteceu? Aqui no lugar desse zero agora vai entrar em temperatura T, que eu quero saber a temperatura final, certo? Aqui nesse zero do H2O vai entrar o T final também, certo? E quando eu calcular o da água, também vai ter um T final lá, porque a água o gelo estava em 0 grau, chegou na temperatura T. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, do calorímetro, eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes 0,094 vezes, aí aqui vai aparecer o T menos a temperatura que ele estava em equilíbrio, 20. Agora da água, qual é a massa da água mesmo que a gente tinha? 100 vezes 1 vezes T, que é a temperatura que nós queremos encontrar, menos 20. Agora do gelo, o gelo a gente já sabe, né? Massa vezes o calor latente de fusão. Então a massa é 20 gramas do gelo vezes o 80, certo? Mais agora da água. A massa da água, bom, a massa da água era 20 gramas, porque o gelo tinha 20 gramas. Vezes 1, e aí a temperatura final que a gente não sabe, e o zero, que era a temperatura que estava. Essa equação gigante que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, tem que dar zero. Então virou uma equação de primeiro grau para resolver, certo? Fazendo as contas, então, fazendo multiplicação aqui vai dar 0,94, vamos fazer um passo de cada vez, 0,94, 10 vezes esse cara, aí aqui fica o T menos o 20, mais aqui fica 100 vezes T menos 20, aqui vai dar o próprio 1.600, né? E aqui eu vou ter mais 20, aqui vai dar 20 vezes T, né? 20 vezes T igual a zero, porque o T zero, o zero que desaparece. Vou ter que fazer o chuveirinho aqui, então fica 0,94T. 0,94 vezes 20, pessoal, dá menos 18,8. Mais 100T menos 2.000, ó, tá começando a aparecer os valores que a gente tinha lá em cima. Mais 160, 1.600, mais 20T. Letra para um lado, número para o outro, eu já vou somar aqui, ó, no 0,97, 94, 100 e 120, vai dar 120,94T. Do lado de lá eu vou ter esse mais esse menos esse. Então vai me sobrar justamente aquela diferença de calor que nós tínhamos lá. Ou seja, a quantidade de calorias que sobrou, 418,8. Se eu passar esse cara dividindo, agora eu chego na temperatura final, 418,8 dividido por 120,94. Isso aqui, pessoal, vai dar um valor aproximado de 3,46 graus Celsius. Então, depois que ocorrer toda essa troca de calor dentro do calorímetro, ou seja, o gelo derreter, virar água, haver o equilíbrio térmico entre todas as substâncias que estão lá dentro, o cobre, a água, o gelo e a água que derreteu, a temperatura final no calorímetro é 3,46. Não esqueçam, esse calorímetro, pessoal, é uma ferramenta usada em laboratório, onde ele conserva o calor do meio interno, ou seja, a parte externa, a temperatura externa dele, ou seja, tudo que estiver aqui fora, não vai interferir no processo de transformação que eu estou falando com vocês aqui. Todo esse cálculo é o que acontece dentro desse calorímetro, tá ok? Então, a temperatura externa aqui não vai interferir, só quando eu abrir a tampa que ele vai começar a interferir a temperatura, daí entra em equilíbrio térmico a parte de fora. É por isso que aqui dentro o equilíbrio térmico acontece, quando eu abro, acontece nova troca de calor para ver o equilíbrio térmico com o ambiente externo. Isso aqui é chamado sistema isolado, tá ok, pessoal? Valeu!